demais. Podemos começar. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no BMA para esse evento e organizado junto com o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores e o JP Morgan sobre a ADR, com a participação e colaboração da Abrasca e da Morrow Sodali. A ideia hoje aqui é a gente discutir um pouco sobre ADR, mas especificamente, eu acho que o foco principal vai ser um pouco a questão de voto dos ADR. Eu acho que essa é uma das grandes preocupações. O mundo do ADR, eu acho que é um mundo gigantesco, né? Mas eu acho que o ponto central do nosso bate-papo hoje é a questão do voto. E voto no direito brasileiro é uma questão bem interessante, né? Quando você olha para a lei das SA, voto não é um direito essencial dos acionistas. Tem um capítulo inteiro de direitos essenciais dos acionistas e voto não faz parte. Mas, por outro lado, é um dos direitos mais controvertidos em diversos temas dentro da lei, né? E a curiosidade, o fato de ele não ser um direito essencial, né, também justifica você ter ações preferenciais sem direito de voto. Historicamente, olhando para as companhias brasileiras, o voto foi ganhando poder, ganhando força ao longo do tempo. A primeira companhia brasileira, quando o Brasil, no seu primeiro estatuto, só podiam votar os 40 maiores acionistas, os demais não podiam votar. Era pelo número de acionistas, 40 maiores votam, os demais não. E isso foi evoluindo. Até em 2000, quando chegou o movimento de One Share, One Vote, que culminou no nosso novo mercado, é a grande evolução do voto. Mas nem por isso a gente deixou de ter ações que não votam. Com toda essa evolução do direito de voto no Brasil, aí na minha visão, é muito interessante você ver a necessidade das companhias acompanharem também suas bases. Porque com a evolução para companhias cada vez mais pulverizadas, sem controladores, em muitas situações, você está preocupado com que o acionista vote. O direito de voto não é só um direito do acionista que vai lá e exerce. A companhia e os RIs estão preocupados em trazer o acionista para votar. E justamente essa busca pelo acionista, vamos ver aqui no Brasil de uma forma agora, quando a gente tem a DR, o negócio fica um pouco mais complexo, né? Pois é. Então, eu acho que nesse tema, voto, o que a gente vai falar hoje justamente é a questão de como funciona, olhando ele mais para o lado dos ADR. Né, Rodrigo? Então, eu passo a palavra para você continuar a nossa abertura desse bate-papo. Bom, muito obrigado. Primeiro, agradecer aí ao BMA de nos receber, né? Sempre um café de alto nível e também esse espaço físico, né? Acho que em breve o BMA também vai ter aí um espaço no metaverso para a gente poder também, né, fazer nossas reuniões. Quando eu pensei nesse evento, né, eu liguei para Andréa Krogold aí, minha parceira aí de muitos anos. Eu falei, André, a gente precisa fazer um evento para os profissionais de relações com investidores, porque eu entendo que, né, desenvolvimento profissional ele passa sempre por esse momento de você refletir, trocar ideias. Acho que hoje é um momento disso. A gente vê aí vários profissionais de RI, outros profissionais, né, também, que eu diria que, no fundo, os agentes de mercado de capitais, as agentes, pegando a sua manhã aí para trocar uma ideia, que eu acho muito bacana, né? Eu estou atualmente, para quem não sabe, eu estou em Portugal, eu sou o diretor-presidente do IBRE, ou estou diretor-presidente do IBRE, a gente está fazendo a transição até o fim do ano para um outro presidente, né? E estou fazendo isso aqui de Portugal. E também eu sou um consultor global da Abrasca, né? E o que eu acho legal também sobre esse evento é que ele era para ser um evento, né? Nasceu Hybrid JP Morgan, aí depois ele foi crescendo para BMA, Abrasca, Morrow Sodali, e isso é a brincadeira que eu sempre faço quando eu entrei no híbrido Vamos Juntos, né? Que é um negócio muito bacana, porque
quanto mais agentes e conhecimentos diferentes você vai colocar na mesma mesa, os RIs que ganham com isso, porque vão ouvir diferentes perspectivas de um tema que a Assembleia, para vocês terem uma ideia, eu tive a felicidade de conhecer aqui o time da European Issuers, que é uma Abrasca europeia. Eles cuidam de 8.000 empresas de 15 países da Europa. E nós teremos um evento no metaverso, né, aos moldes, né, que recentemente aí a Ana Paula estava comentando da CVM. A CVM, né, convidou a European Issuers para fazer num evento da IOSCO, né, eles vão participar e eles não conhecem o metaverso. Então a gente entrou, né, com eles no metaverso, eles tiveram que aprender como é que usa, aquela coisa bem do início, né? E eu acho muito legal, porque eu estou fazendo o MBA aqui de Data Science, e eu lembro que em 2006, quando eu fiz o MBA na FGV, quando eu fiz o MBA na FGV, os advogados, os médicos falavam assim: isso aqui é um monstro. A gente não, é uma. Mas o que que é notação polonesa? Então, quando eu vi agora os engenheiros, de novo aqui em Portugal, olhando para uma ferramenta que chama Anaconda e falando, agora é realmente um monstro, né? Que é a Anaconda. Mas é uma ferramenta para você fazer desenvolvimento de data science. E não mudou nada, né? Então, eu faço essa introdução aí, agradecendo, né, a presença da Agnes aí, na Mauro Sodali, da Ana Paula, né, BMA, da Andréa Krogold aí, JP Morgan, né? E aí o Roberto, né, que fez a abertura aí para nós, muito obrigado, Roberto. E o Rafael Mengoni, que também está aí pelo Zoom, né, meu colega aí de Gerdau, muitos anos, para dizer que eu fico satisfeito, que eu acho que algumas coisas estão acontecendo. Se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no IBRE, né, nós fizemos aí agora um convênio com o NIRI, nós vamos fazer um evento no metaverso, com o NIRI e o INARI, nós vamos juntar pela primeira vez, acho que em muitos anos, a Organização de RI dos Estados Unidos, que é a maior global, a Organização de RI do México e a brasileira, num evento único no metaverso, que para eles também é novidade. Então, dependente da tecnologia, eu acho que tem muito a ver com essa questão do vamos juntos, né? É que você tem que usar todas as tecnologias para você poder ir junto, senão você não consegue. Se você for fazer um evento só presencial, você não vai conseguir ter o conhecimento de algumas pessoas. Se você for fazer um evento, né, que é uma teleconferência, você não vai ver o rosto das pessoas. Então, essas coisas todas você vai vendo que a tecnologia aproxima, ela encurta distâncias, ela traz conhecimento que você não tinha, né? E ela diria que elimina as fronteiras, né? Independente se a fronteira é metaverso, se a fronteira é de distância mesmo, ou até é de, digamos assim, diferentes cidades no Brasil, né? A gente estava comentando agora, o Rafa estava falando do mestrado dele, ele está conhecendo gente do Brasil todo, porque o mestrado agora ele é híbrido. Então, é isso, pessoal. É um excelente evento para vocês aí. Eu vou passar a palavra, mas vou assistir aqui com vocês e se precisar conversar comigo aí, eu estou à disposição. Um bom evento. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, BMA, por recepcionar esse evento também. Um prazer. A gente se organizou aqui, pessoal, em 3 falas. Primeiro, a Andréa do JP, que tem mais de 14 anos de experiência aí com ADRs, ajudando as empresas brasileiras a emitir esses papéis e também a cuidar do dia a dia, né? Pós-emissão, porque também tem um trabalho intenso, né? E ela vai nos contar um pouquinho o que são ADRs, os procedimentos para emissão e nos deixar aí com conhecimento nivelado sobre de que forma a gente pode usar as ADRs como um instrumento de alocação e, sobretudo, de exposição das companhias brasileiras. Eu tenho algumas perguntinhas, algumas dúvidas aqui que eu vou provocar vocês também aí para fomentar o debate. É um bate-papo, fiquem todos aí à vontade para a gente conversar sobre esses temas. A Agnes, depois, junto com a
com a Ana Paula vão tratar dos impactos da emissão de ADRs nas assembleias e no direito dos acionistas de votarem, de se manifestarem, como que é isso no quesito de assembleias. Obrigado mais uma vez pela presença, pelo convite. Andréia, a palavra está contigo. Obrigado. Obrigada, Rafa. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Roberto. Obrigada ao BMA por nos recepcionar aqui. E ao IBRE por organizar também. E a MOR por participar. Por disclaimer, Banco Americano, essas são as minhas opiniões, não são as opiniões do banco. Mas fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. Como o Rafa falou, eu estou há 14 anos com ADRs no JP e há mais de 20 no JP Morgan, em mercado financeiro. E a grande pergunta é, o que são ADRs? As pessoas acham que conhecem ADRs ou já ouviram falar, mas ADR é muito mais profundo do que a gente acha. Começa que o nome não é ADR, o nome é DR, são Depositary Receipts. ADR são um tipo de Depositary Receipts, são as americanas. São recibos de ações de um país, listadas em um país, operando em outro. Mas eu não digo que são listadas em outro. Já vem aí a diferença. Todo mundo acha que ADRs são listadas nos Estados Unidos ou em algum outro país. Não necessariamente. Então, as ADRs são recibos operados em dólar, ou, na verdade, alguma outra ADR em dólar. Se for uma Hong Kong DR, vai ser em Hong Kong dólar. Se for uma BDR, também muito conhecida no Brasil, vai ser operada em reais. Elas são recibos operados na moeda local que facilitam para que investidores possam comprar. A primeira DR, que foi uma ADR, foi criada em 1927, 95 anos atrás, pelo próprio John Pierpont Morgan, para a cadeia de uma loja de departamento chamada Selfridges, na Inglaterra, não sei se alguém já ouviu falar. O Harry Selfridge ligou para o John Pierpont Morgan e falou: quero mais pessoas podendo comprar as minhas ações. O que eu posso fazer? Bom, vamos colocar as suas ações, recibos das suas ações nos Estados Unidos. Foi daí que surgiu a primeira ADR. E o pioneirismo continuou. Então, a primeira ADR na América Latina foi em 1960, da Telmex, Telefones de México, e em 1962 a primeira foi na Ásia, foi de Sony. Então, é um produto muito estabelecido, mas sempre tem alguma coisa nova. O que foi criado? O que tem de novo? Foi em 2008, a isenção da SEC da 12G32B facilitou ADRs nível 1 que possam ser criadas. Então, já vou chegar no que são ADRs nível 1, que é o balcão. É um conceito não tão comum no Brasil, né? O balcão, todo mundo conhece, é listado na B3. Vamos contextualizar. No mundo, existem quase 3 mil programas de ADRs, ou de DRs, no caso, de mais de 70 países. Vou focar em Brasil. Alguém tem ideia de quantos programas de ADRs tem no Brasil? Chutar alguém? Algum número? A última vez que eu vi era cerca de 35, é isso? São 30 listadas nos Estados Unidos. 30 programas. São 79 programas patrocinados brasileiros. Nossa! Desses 79, 75 são empresas, porque algumas empresas têm ordinário preferencial, então aumenta o número de programas. Então, são 79 programas de 65 empresas. No Brasil, quantas são listadas na B3? Alguém? Vai, esse número é mais fácil. Ai, não vai. Não. Rodrigo também não, hein? Sai quase 400. 400. Então, a gente tem 65 empresas de 400. Isso é 16%. É um percentual razoável. Se você aumentar para as ADRs não patrocinadas, esse percentual sobe para mais de 23%. Ou seja, quase um quarto das empresas listadas na B3 tem DRs. É bastante. Não sei o que vocês acham. Eu acho um mundo muito maior do que quando eu entrei em ADRs eu achava que seria. Então, Nossa, eu também, André, acho que quem não tá faltando estar, né? Também acho. Quem não tiver que testar, por favor, fala comigo. Mas vamos lá. Existem alguns tipos de ADR que a gente fala, são os níveis. Nível 2 e 3 são os mais comuns, ou mais conhecidos, não os mais comuns. Nível 2 é listado em bolsa nos Estados Unidos, seja NYSE ou Nasdaq.
E o nível 3 também é listado, mas no momento de listagem teve ou abertura de capital ou um follow-on. E esses nível 2 e 3 são os mais conhecidos, que é SOX, tem listagem NYSE, tem que pagar listagem nos Estados Unidos, tem que fazer 20F, tem comitê de auditoria independente, então esses são outros custos a mais. O nível 1, que é o menos conhecido, mas é o mais fácil de entrar, a isenção da SEC 12G32B pede duas coisas, que seja listado no mercado local, listado na B3, a gente tem 400 aqui, e que publique, tudo que publica no site em inglês. Simples, quase todo mundo tem também. Então, esse pré-requisito para lançar uma DR nível 1, quase todo mundo tem, então já facilita esse nível. Tem outros não tão conhecidos, menos ainda, que é o 144A e o Reg S, para aumento de capital, mas sem ser listagem em bolsa. Então, você vai para Qualified Investor Buyers, é um mercado bem menor. E tem o não patrocinado, que agora está um pouco mais popular no Brasil, no qual a empresa nem participa da negociação, simplesmente o banco depositário lança um programa de ADRs. Então, vamos lá. Quantos bancos depositários tem, né? Que eu já mencionei. São 4 bancos depositários no mundo atuantes. JP Morgan, que foi o primeiro a criar, Bank of New York, Deutsche Bank e Citibank. Então, são 4 os mais atuantes. E por que uma empresa vai abrir uma DR? Alguém tem alguma sugestão, alguma ideia? Eu gosto de interação, gente, isso é bate-papo, não é só palestra. Por que uma empresa abriria um programa de ADRs? Bom, vai diversificar a base de investidores, porque você vai poder abrir uma opção para que mais investidores fora do Brasil possam comprar. Vai aumentar a sua visibilidade fora do país. É uma alternativa para aumento de capital, como eu falei no nível 3 ou ABS 44A. Tem empresas que utilizam isso para employee plan, employee stock plan, se quiser, como pagamento para diretores que não estão no Brasil. Potencialmente vai aumentar a sua liquidez, porque vai ter mais gente podendo comprar a sua ação. E uma coisa que algumas empresas utilizaram recentemente no Brasil foi para corporate actions ou M&A. Então, a gente tem um caso quando fez o spin-off do Açaí, o Açaí saiu do Banco Pão de Açúcar, fez uma listagem. Ou então, a Cosan, também temos o exemplo da Cosan aqui, a Cosan fez uma reorganização societária, lançou a 10 da Cosan SA para fazer uma troca das ações com a CZZ, com a Cosan Limited. Tivemos, tem exemplo, a Suzano, quando foi comprar a Fibria, ela fez um programa de ADRs nível 2 para trocar, fez uma troca de ações com Fibria. A Natura fez a mesma coisa com a Avon. Então, também uma alternativa para M&A ou corporate actions, digamos, os non-routine corporate actions. Muito bem? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Andréia, complementar Diga. aí, eu gosto sempre do investidor, né? Do ponto de vista do investidor, eu ouvi duas situações. Um investidor falando que ele queria fazer hedge, então o que ele fez? Ele comprou a empresa um pedaço no Brasil e hedgeou um pedaço com a DR, a mesma empresa. E a outra situação que eu vi era o fundo que o gestor tinha, não podia investir no Brasil, mas podia investir em ADR. Então, ele comprou para um fundo A, ele comprou as ações no Brasil e para o fundo B, ele comprou ADR. E isso abre aí uma oportunidade para a empresa para ter mais investidor, né? Aí é a lei da oferta e da demanda. Se o mesmo número de ações está disponível no mercado e mais pessoas podem vir a comprar, pode ser um efeito positivo para a empresa, negativo não tem. Então, eu gosto de dizer que a ADR é uma opção quase que de graça para a empresa, para diversificar. E como você falou, para os investidores é mais fácil comprar, é dolarizado, os dividendos já vêm em dólar, a gente já vai falar de quando pode votar nas assembleias ou não. Facilita a diversificação do portfólio, né? Você pegar fundos menores, nem todos conseguem estar no Brasil. Por quê? Porque não precisa ter custódia no Brasil, se é investidor não residente, precisa ter custódia, representante, precisa de uma representação fiscal e legal. Facilita o acesso de investidores menores para poder comprar. Então, é mais gente podendo comprar a sua ação. Esse é o benefício para o investidor. E aí eu vou falar, quais são os maiores fundos?
que investem em ADRs. Tem as capitals, que compram local, compram ADR, e é exatamente o que o Rodrigo falou. Embaixo de um guarda-chuva de fundos, tem fundos que podem investir localmente no Brasil e fundos que não podem. E fundos que só podem comprar ADRs. Eles têm o mandato de comprar, ter exposição a outros países, mas não estar no país, para ter exposição fiscal, exposição, fazer o câmbio de todos os dividendos. É muito mais complicado para alguns desses fundos. Então, embaixo de um guarda-chuva. Capital, Fidelity tem local, tem ADR. Aí tem alguns que só investem em ADR. Não sei se vocês já ouviram falar. Fisher, Parametric, Wellington. Então, assim, T. Rowe, Vanguard, Dimensional, BlackRock, esses compram lá e cá. Então, você vai abrir um leque maior, uma vez que você oferece essa opção para que mais investidores possam comprar. Vou comentar aqui. Tem uma coisa interessante que aconteceu comigo na época de RI, né, um tempo atrás, é que você abre para outros portfólios, né? Então, a gente está aqui, exposição Brasil, Emerging Markets, então, muitos dos fundos acabam comprando, porque você é Emerging Markets e compra Brasil. Se você quer uma exposição setorial, você é uma empresa de TI, você quer que os fundos de TI, o buy-side de TI vai olhar para você, mas o TI está só comprando nos Estados Unidos, porque ele está na Nasdaq e a gente não está. Então, é uma oportunidade de você ter exposição a esse tipo de fundo, ou um fundo setorial global. Então, você passa a ter maior visibilidade para outros PMs e outros buy-sides que vão olhar setorial e não vão olhar Brasil. Então, essa é uma das coisas que é sempre mais interessante da listagem do ponto de vista do RI. Andréia, mais um ponto me chamou a atenção aqui. Ontem eu recebi uma ferramenta do MBA aqui, que é aquele, acho que da Refinitiv, a Aecon. É tipo um Bloomberg, só que é concorrente. E estava assim, ações mais ativas nos Estados Unidos ontem. E na lista de top estava o Itaú e estava a Vale. E aquilo ali me impressionou, porque eu falei, olha, vamos ter um evento amanhã, eu vou comentar isso, porque tu vê liquidez, tu vê Itaú, Vale, pô, olha, estão entre as mais ativas dos Estados Unidos, né, de volume ali. Então, você vê o quanto é importante, né, estar nesse mercado, né? Eu conto uma história engraçada. Eu morei nos Estados Unidos pelo JP Morgan há quase 8 anos. E eu fui num acupunturista, no meio de Chinatown, e aí ele virou para mim e falou, o que você faz? Eu falei, eu trabalho no JP Morgan. Você trabalha com o quê? Eu falei, trabalho com ADRs. Ele, escuta, eu comprei uma call de Petrobras. Isso acho que foi 2009. Mas assim, eu fiquei chocada com isso, porque não era uma coisa que eu esperava. No Brasil, o investidor, pessoa física, não está tão acostumado a comprar ações, também com juros desse jeito que está. Eu sei que a Bolsa aumentou o número de CPFs, cobrando 5 milhões, mais ou menos, é esse número, 5 milhões. Mas lá é muito mais difundido o conceito renda variável. Então, olha como é uma pessoa física, um médico, comprando era um derivativo de uma ADR, não era nem uma ADR. Isso me chocou muito, como é difundido isso. Então, realmente, Petro também está nesses nomes dos mais operados nos Estados Unidos. Não, é só, quando você falou no nível 1 que as empresas têm obrigação de publicar em inglês tudo que sobe no site, a gente teve recentemente uma discussão se a gente estava falando de demonstrações financeiras, formulário de referência, ou se é tudo, porque o tudo, as atas do meu conselho de administração, que eu subo, eu preciso traduzir, e ninguém soube falar 100% se precisava e também como que está sendo visto, porque a gente soube que parece que aumentou um pouco a possibilidade de penalidade, de começarem a realmente exigir que as empresas brasileiras façam isso, porque a verdade é que acho que não sei quais que fazem 100%, acho que estão no nível 1. Então, eu queria saber se quando você fala é tudo, se é um número mais reduzido dos documentos, qual que é a sua visão em relação a isso? Uma ótima pergunta. Eu, como as outras pessoas que comentaram sobre esse assunto com você, eu também não tenho uma resposta. Eu sugiro que o máximo possível seja colocado em inglês, demonstrações financeiras, fatos relevantes, avisos ao mercado, isso sim. Agora, mais
é bom. O que eu sugiro é que fale, consulte o seu advogado para falar sobre isso, porque sempre tem um advogado por trás. Eu não posso comentar, o que eu sugiro, pelo menos, é isso. Isso é um mito. Eu acho que complementando, para o investidor estrangeiro sentir um conforto para investir na sua empresa, ele quer ter a visibilidade da mesma documentação que está disponível para o investidor local. Então, a via de regra é, se o investidor brasileiro que fala português tem acesso à informação, o investidor estrangeiro também deveria ter. Então, essa é uma briga que a gente tem constantemente com todo mundo que a gente trabalha, porque tem muita coisa que acaba não sendo traduzida ou que acaba ficando ali no meio do caminho. E, vamos falar, já puxando um pouquinho a corda aqui para as assembleias, num contexto de assembleia ordinária, ok, porque você fala, talvez não preciso desse cara, porque a gente tem quórum aqui, eu tenho um grupo de acionistas, tem bastante local na base, meu voto está garantido. Até você chegar numa transação, que você vai precisar de 2/3 lá participando, que você vai precisar do voto desse cara, e ele não está por dentro, ele não está acompanhando, você não segue, não tem um engajamento com esse investidor, ele vai falar, não sei, não confio, não tenho informação, aí você vai ter que voltar e traduzir tudo. Então, acho que, via de regra, é aquela famosa história, né, de disponibilizar a mesma informação igual para todos os investidores que estão na sua base. Então, se tem um monte de investidor estrangeiro e eles não falam português, é importante ter as versões em inglês. Eu acho que o escrutínio... Complemento. Desculpa. Desculpa, vai lá, André, vai lá. Depois eu complemento, pode ir. Eu ia falar que eu acho que o escrutínio que você ouviu falar é que o pessoal da OTC Market está pedindo um atestado, não é isso? Então, eles pedem, mas se acontecer isso, não é uma penalidade, só que você não vai estar mais no OTC Market, mas a sua TR continua existindo. Então, é um escrutínio diferente. Não é uma penalidade, eu entendo, financeira, tá, gente? Diga, Rafa. Tem, especialmente nesse contexto das assembleias, né, fica muito complicado hoje a gente traduzir a proposta da administração inteira, né, que é um documento bastante extenso e que de pouca efetividade, né, porque Contrata a gente, que a gente tem feito bastante. Apesar de não ser o nosso business, entendeu? Qualidade, se a né? gente pensar, né, o que é relevante para acionista numa assembleia, né, olhar 3 anos de histórico de resultados, né, e já tem esforços no sentido de reduzir o próprio formulário de referência, por consequência, a proposta da administração também. O que dá para pensar, talvez, e a gente tem feito isso, é usar a prática do manual, especificamente para a Assembleia, numa versão mais reduzida, focada nas matérias que interessam para o acionista, né? De repente, composição no conselho, remuneração. A conexão está ruim. Ah, tá ruim? Tá. Cortou. Deixa eu aproveitar e complementar essa questão, Rafa. Vai lá. Agora voltou? Pode concluir, Rafa, eu já falo. Não, era só para comentar que a gente tem tentado fazer um esforço com a proposta de administração de ter um documento mais reduzido, manual, para ajudar na parte de tradução, né? Tá cortando, né? Vai lá, Rodrigo, complementa aí, você também sabe dessa história. Não, eu vou comentar como IBRE, né? Como IBRE, profissional de relações com investidores, né? A minha sugestão é que a gente faça nos 2 idiomas, independente se vai ou não arquivar na SEC. Por quê? Os advogados vão te dizer para não arquivar se aquilo não é uma obrigação da legislação americana. Porque o que vai acontecer? Depois que você arquivar na SEC, aquilo ali passa a ser um escrutínio da tua companhia. Agora, se você faz um comunicado ao mercado e você faz nos 2 idiomas e coloca no site e ele tem que ir para a CVM, está perfeito. Por quê? O investidor estrangeiro ele vai conseguir ler aquilo de tradução livre, às vezes. Você pode fazer tradução livre, né? Ao invés de, né? O ideal é sempre você ter a tradução já chama juramentada, né? Mas se você tem um de tradução livre, ele já te permite que o investidor, o meu investidor que está lá em Londres, que está lá na Califórnia, ele vai ler, porque essa é a grande preocupação. Ele vai ligar e vai falar, vocês mandaram esse comunicado em inglês? Não. Então vocês não pensaram na gente, né? Então, o ponto de vista do IBRE é sempre o ponto de vista do investidor. Claro que tem o debate, né, da questão jurídica, mas eu acho que o investidor está sempre em primeiro lugar, ele tendo a informação ali tempestiva nos 2 idiomas,
é muito legal para quem tem, principalmente para quem está listado, independente do nível, né? Listado na Bolsa Americana. Só para complementar, Rodrigo, foi nessa linha que a Bolsa, quando fez a alteração do novo mercado, exigiu que, para as companhias listadas, alguns documentos fossem obrigatórios em inglês, fato relevante, release, tal, porque são os documentos que são importantes para a decisão do investidor estrangeiro. Então, acho que dessa linha, óbvio que a gente está falando de novo mercado, tentaram passar nível 2 e não rolou, mas acho que se todas pudessem fazer pelo menos esses documentos, já seria importante. Eu acho que a base muitas empresas aqui, vocês podem me contar, o percentual de investidor estrangeiro na base de vocês varia de 30 a 70. Essa é a média no Brasil. Poxa, gente, a média é metade. É isso que eu ia comentar. Lá no Cielo, a gente tem um grande número de investidores estrangeiros e a gente, você conhece nosso chefe, e ele exige que seja full-time, os dois juntos. Proposta da administração eu quase morro todo ano, porque eu tenho 2 dias para traduzir inteira, aí a gente liga desesperado, mas funciona. Então, eu acho que vai muito também como é a base, né? Não só, né, tendo ou não a DR, mas como é a sua base de acionistas e deixar a gente traduz 98% dos documentos. Eu vou voltar um pouquinho aqui para o comentário do Rafa, para um lado de referência. Eu sei que é um parque que todo mundo sofre com isso, a gente sofre. Então, pense, se a gente já sofre um formulário em português, pensa um gringo que não está acostumado com o formato do formulário de referência e, além de tudo, ele não tem aquela informação em inglês, a não ser uma ou outra tabelinha lá da remuneração, e ele tem que ir lá e aprovar a remuneração global, um plano de stock option novo, que o cara não entende nada, não entende background. É óbvio que ele vai votar contra, porque é uma coisa que ele não entende. Aí vem o ISS, que está lá fazendo, na mesma época, 400 assembleias, 400 relatórios para dar uma recomendação, tem uma coisinha que está torta ali, ele vai lá e vai falar, não tem informação suficiente, não entendo, não consigo reconciliar os números, recomendação contra, os estrangeiros também não têm tempo de ler tudo, vão lá, seguem uma ISS, uma Glassfoot, vota tudo contra, você corre um alto risco de não aprovar a sua remuneração. Você corre um alto risco de não aprovar o seu conselho. Então, eu vou agora, né, puxando de novo a sardinha para cá, a questão da Assembleia, ela não é a data da Assembleia 30 dias antes, quando você publica a convocatória. Ele é um exercício do ano inteiro. Você não pode esperar. Da mesma maneira que você engaja com o seu PM, com o buy-side, com o sell-side, você precisa criar um relacionamento, você precisa criar esse relacionamento com a área de governança dos fundos, porque não dá para você chegar na última hora, virar para cá e falar assim, então, amigo, confia aí na gente, vota nesse conselho, que é a melhor coisa que tem, vota nessa remuneração que a gente garante. Vai falar, não, você nunca falou comigo, não entendo, não gostei do que eu vi no ano passado, não estou feliz com o que eu estou vendo agora, por que eu devo apoiar esse conselho, por que eu devo apoiar essa remuneração? Então, esse processo, e aí eu acho que ver a Assembleia como mais um evento de comunicação com seus acionistas, um momento de diálogo, um momento onde o conselho obrigatoriamente tem que estar presente, que ele vai estar aberto para falar com o mercado, é um momento muito importante que a gente não olha. A gente aqui no Brasil sempre olhou a Assembleia como uma obrigatoriedade, passa lá, né? Que ok, tem muita empresa que ainda tem controle, que voto para aprovar não é um problema, mas se você quer ganhar pontos com o mercado internacional, ADR votando ou não, e aí já falando só do investidor estrangeiro, você tem que cuidar dele. E aí parte disso é documentação em inglês, transparência, engajamento, acesso à informação e tudo mais. Gostei das palmas do Rodrigo. Não, eu achei muito legal o seu comentário agora da parte filosófica, porque é isso, né? A gente às vezes se prende tanto ao dia a dia operacional e se aquilo vai dar certo, não vai, se você vai arquivar todos os documentos e no final você vai dizer pro teu chefe, olha, perfeita assembleia. Tá, não, e você conversou com quem? Ah, não, com ninguém. Não, mas espera aí, né? Então, essa parte do diálogo ela é muito bacana na Assembleia, né? E acho que isso para o ADR, para o acionista de ADR, para o acionista brasileiro, a gente viu muito isso nos últimos anos, né? Você ter um trabalho todo prévio para uma Assembleia,
ele faz um diferencial enorme. Você abrir as portas para conversar com quem que faz a parte de remuneração. Eu quero entender a lógica, né? Você está falando aqui que você está colocando bônus de sustentabilidade, né, para os seus executivos e executivas. Como é que funciona isso? Como é que isso está rodando? Está funcionando? O pessoal, né, está ligado, está sabendo? E os outros temas, né? Eu já vi variados, remuneração, conselho, por que que tem aquele conselheiro que recebe mais que o outro? E isso tudo são temas espinhosos que, ao você abrir a porta e conversar, você tem os feedbacks que você pode passar para dentro da empresa, né? E isso é mais importante que a assembleia. Então, você pegou realmente o ponto X aí, que o diálogo é tudo, né? A assembleia é um momento quase que para bater um martelo, mas o importante em relações com investidores, né? Não é o rito em si, e sim o diálogo. É só o cacuete de advogado aqui, engajamento é fundamental, mas sempre respeitando a igualdade de informação. Porque a gente tem que fazer sempre essa ressalva. Não, o BMA é o melhor nisso, né? Porque eu falo, né? Digital com compliance, inovação com compliance, engajamento com compliance, seguindo as regras, né? Usando o VAR e tudo que tiver que usar ali, tá tudo certo, mas tem que ter o engajamento, né? Dentro do que juridicamente é viável. Eu acho que, assim, independente de ter a ADR ou não, todo mundo tem investidor estrangeiro na base. Eu acho que não tem mais empresa brasileira que não tem investidor estrangeiro na base. Então, você tem que respeitar o seu investidor e ter a transparência o máximo possível dentro do que dá, né? O maior tipo de informações. Sem querer me alongar, deixa eu só falar mais um pouquinho sobre a ADR. Uma pergunta que eu sempre recebo, não sei se vocês já pararam para pensar, é quanto tempo demora para estabelecer um programa? Vamos falar, um programa nível 2 e 3 é muito mais complicado, você precisa preparar o 20F, você precisa estar pronto para SOX, então é uma pegada diferente, tem, no mínimo, vou chutar uns 6 meses, ou até mais. Agora, uma DR nível 1, alguém chuta quanto tempo demora? Adoro engajamento, gente. 48 horas. Quem dera. Tem as coisas assim, né? Um mês. Em um mês é possível. Eu tenho uma limitação de quase 2 semanas da SEC. Então, o que vai ditar o tempo é o contrato que vai ser assinado entre o banco depositário e a empresa. O contrato são 2 contratos. Um contrato que é o depósito que é público, arquivado na SEC, esse eu preciso de 2 semanas para a SEC me aprovar e dizer que é efetivo. E o contrato do acordo entre as partes financeiro, que vai dizer que é de X anos, quanto vai pagar, quanto vai receber de cada um dos lados. Então, eu diria 1 mês, 6 semanas, no máximo 8. Com engajamento, dá para fazer em 1 mês. Então, é bem rápido. Se uma empresa falou, quero fazer, fala com os bancos, escolhe um banco, documentação, assina a documentação, 2 semanas depois, está lançado. Mas lançou o programa. Não tem nenhuma DR outstanding. Um programa nível 1 ou um nível 2. O 3 tem, porque você vai ter um placement de ações, mas o nível 1 ou 2 não tem. E aí? O investidor lá fora falou, opa, tem uma DR desse nome, quero comprar. Liga para o broker e fala, broker, quero comprar essa DR, quero comprar a DR da empresa X. Lindo, o broker vai ter 2 opções. Ele vai no mercado secundário americano, se a empresa já tem a DR outstanding, e vai no mercado local, ver quanto custa para fazer uma conversão, até 5 centavos por ADR, isso vai estar escrito no Deposit Agreement, aquele acordo público arquivado na SEC. Se ele não tem no mercado secundário ou sai mais barato no mercado brasileiro, ele compra ação, entrega a ação para o banco custodiante no Brasil, o custodiante recebe as ações com as informações de onde entregar as ADRs, entrega as ADRs. Quanto tempo? Mesmo dia. Desde que as informações sejam passadas corretamente, né? Fala onde eu quero receber as ADRs, qual a minha conta na DTC, no mesmo dia. Então, você pode comprar no Brasil, D+2 você recebe, entrega, e a ADR você recebe no mesmo dia, D2 a compra. Então, esse é o processo de uma emissão. E o cancelamento é exatamente o contrário. O investidor vai ligar para o broker e falar,
não quero mais essa ação, vende. Ele tem duas opções, o broker: vender no mercado secundário americano, dolarizado, simples, ou converter para ação local, que também faz no mesmo dia, desde que todas as informações sejam passadas, e vende no mercado local em reais. Então, esse é qualquer um. Não precisa ser, pode ser listado ou não listado, nível 1, 2 ou 3. Esse é o fluxo. Também é muito simples, muito rápido. A gente faz centenas de conversões, o JP Morgan faz centenas de conversões por dia. Então, isso é muito tranquilo. E os custos envolvidos? Outra pergunta que eu recebo muito. Quanto custa para lançar? Vamos falar primeiro do nível 1, que é mais fácil. É a avaliação do contrato. E você vai precisar também de um representante nos Estados Unidos para receber alguma comunicação. Raramente isso vai acontecer, mas você precisa de um US Rep para assinar o seu Deposit Agreement. Então, se você vai contratar um advogado ou não para rever esse contrato, e um US Rep. O resto, se você já tem tudo publicado em inglês e você é listado na B3, você já meet os dois requirements, que é o da SEC e da 12G3 2B, ótimo. Se for uma DR listada na Bolsa, na ISO Nasdaq, nível 2 ou 3, você vai ter o 20F, que tem que fazer anualmente, você vai ter 6K, você vai ter SOX, aí são outros custos que são inerentes a uma listagem na Bolsa Americana, que cada empresa vai ter uma avaliação diferente, fora uma listagem em Bolsa Americana também. Mas explica para a gente a diferença de patrocinado, né? Explico. Acho que isso é legal, porque acho que ajuda bastante nessa decisão aí, né? Obrigada pela pergunta. As 10 patrocinadas são as níveis 1, 2 e 3. 1, aquela balcão, fácil. 2 e 3, listadas em bolsas americanas. Mas a não patrocinada, que está um pouco mais popular no Brasil nos últimos anos, ela não tem engajamento da empresa. O banco depositário consegue lançar uma DR não patrocinada no mercado americano ao perceber uma demanda de investidor lá fora. Então, não tem uma inferência da empresa. Aí você vai me perguntar, que é importante para o voto à distância. Eu consigo estender o voto à distância para DR nível 1? Sim. Né, Léo? Sim. Isso é uma decisão da empresa, se a empresa com uma DR nível 1, balcão ou se quiser estender o direito a voto. As ADRs nível 2, né? Temos 2 exemplos aqui. É um pedido da Bolsa, não é um requisito da SEC, mas é um pedido da Bolsa Americana, da NYSE ou da Nasdaq, que as empresas listadas lá estendam o direito a voto para as ADRs. E a não patrocinada? Pode votar? Alguém acha que sim, aqui não? Não tem como, não tem um contrato. A empresa não tem ingerência nenhuma com relação ao programa de ADRs. Então, essa é uma grande diferença de uma não patrocinada para patrocinada. Muitas também você saber quem são os seus acionistas, né? Pois é, uma ADR nível 2 e 3, você tem uma visibilidade um pouco maior, bem diferente do Brasil. No Brasil, você sabe, poucos dias depois, quem comprou, quem vendeu suas ações. Nos Estados Unidos, trimestralmente, fundos que têm no mínimo, fundos americanos, que têm no mínimo 100 bilhões de dólares de assets under management, eles vão arquivar um formulário chamado 13F, 45 dias depois do fechamento do trimestre. Então, vamos dizer, de 31 de março, você vai saber em 15 de maio. De 31 de dezembro, você vai saber em 15 de fevereiro. Ou seja, você não sabe. Quem são os detentores que tinham a 10, nível 2 e 3. Quem tem nível 1 não é obrigatório. Então, você tem menos visibilidade ainda, mas você tem alguma visibilidade. Alguns fundos colocam isso. Agora, não patrocinado, menos ainda. Você não vai... Para o investidor, ele olha se é patrocinado ou não patrocinado por isso, se ele tem direito a voto ou não? Depende da empresa. Se a gente está falando de uma empresa a nível 1 grande, que se for um investidor que está, de repente, local e em ADR, nos exemplos que o Rodrigo falou, se esse cara quiser votar, sim, ele vai olhar. Ele vai olhar. Depende do perfil do investidor. E quem conhece o perfil do investidor, ninguém melhor que o próprio ali da empresa. Quem são os investidores da empresa?
acho que assim, em termos de pensando em diversificação de base, targeting, que é o que a gente sempre quer, né, de trazer os investidores long term, aqueles caras que vão ficar, ajudar o papel, uma DR não patrocinada, uma DR, né, que tem menos direito, não é tão interessante para o investidor desse. Normalmente é mais oportunista que vai nisso. Se o cara vai lá, ele vai fazer uma posição, ele vai fazer um short, ele vai fazer um derivativo, ele vai ter um swap, ele vai usar aquilo para redear outra posição dele. Então, assim, aí vai muito da carteira ou da estratégia do fundo, e esses são os instrumentos que ele vai poder usar, e a gente, RI, aqui fica no escuro, né? Vai falar, poxa, tem uma posição lá, não sei quem é, não sei o que está fazendo, está mexendo no preço da minha ação. Aí vem seu CFO e fala, por que o preço subiu tanto? Meu preço caiu, já fala, não sei. Aí, né, e não tem como saber. Então, esses são também um pouco o que você quer atrair para a sua base e como que você quer levar o seu programa de RI. Então, acho que essa é sempre um ponto interessante, porque quanto mais visibilidade, mais regulamentado, que a gente sabe, né, os advogados que me perdoem, né, quem está com o pé no saco, mais segurança você dá. E aí, de novo, estamos falando do Zip Code Brasil. Vocês devem falar com os investidores, sempre me falar, mas o Zip Code Brasil agora está complicado, né? Volatilidade, eleição, né, taxa de juros, tudo que está acontecendo, ele precisa de uma segurança a mais. O que é essa segurança a mais? É uma DR listada, que tem um 20F, que ele vai ter acesso à mesma informação das outras empresas que ele investe nos Estados Unidos. É um patrocínio de um depositário que ele sabe que tem lá um acordo bonitinho assinado, que ele vai falar, pô, né, não vou ficar na mão, não vou perder esse dinheiro. Então, acho que esses são alguns pontos que também são importantes de considerar nessa hora. Então, acho que ele vai muito em linha com o que é o programa de RI, né, o objetivo da companhia estratégica. De novo, pensando sempre lá na estratégia de longo prazo, o que você vai precisar em troca desse acionista lá na frente. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu falei o que eu consigo ver, eu como banco depositário, que é o 13F que os investidores fazem. Mas tem algum jeito de ver um pouquinho mais da base acionária dos investidores lá fora? Tem. E vai muita inteligência por trás disso. Eu falo que a Morrow, esse é um dos serviços que a Morrow faz, mas antes de eu trabalhar na Morrow, que eu trabalhava em empresas que precisavam, a gente corria atrás disso. Como que funciona, né? Você tem os acionistas, né, registrados lá no livro, que são basicamente o DTC, né, que é o Depositary Trust, e mais 3 ou 4 lá. Esse é o livro dos seus acionistas ADR. Por trás de cada um desses, você tem uma série de contas de custodiantes, de bancos, de brokers, e por trás desses caras que estão os que a gente chama de beneficial owners, que é a BlackRock, a Capital, a Vanguard, a Verdin, né, ou um hedge fund qualquer que seja. Para a gente conseguir chegar nesse nível do beneficial owner, a gente tem que fazer um estudo, então conhecimento de mercado. Então, você tem alguns provedores de serviço que fazem essa investigação. Então, você pode comprar um exercício de que a gente chama de shareholder identification, ou você pode fazer um stock surveillance, que você aí tem uma equipe que vai acompanhar toda a movimentação anual, e aí você tem relatórios semanais, mensais. A gente vê muito isso com as próprias companhias americanas antes de chegar na Assembleia ou num evento, porque você quer entender qual é a movimentação, a gente não consegue ver que nem a gente vê aqui no Brasil. Você precisa entender quem está construindo posição, quem não está, se tem alguém que está choteando, se tem algum ativista entrando na sua base ou não. Então, as equipes, tem algumas listas, né, que você pode comprar, que são as listas do DTC. Então o DTC vai dar lá uma lista para você de quais são os custodiantes e os depositários. Aí são algumas linhas lá com números grandões, que tem vários acionistas por trás. Aí a gente tem o que a gente chama de NOBOS e OBOS, que é o Non-Objecting Beneficial Owner e o Objecting Beneficial Owner. A lista dos NOBOS, que são aqueles acionistas que não se opõem em ter o nome deles aparecendo na lista, e aí você tem uma inteligência por trás que você vai cruzando. Então, estamos fazendo um stock surveillance da Cielo.
A gente viu lá um block trade. Pum. Quem fez esse block trade? Foi o JP Morgan, né? O trade. Não, o JP Morgan é depositário. A gente não opera, não confia no então, vamos falar, foi a BlackRock, vai, sei lá, outro custodiano. Quem tá por trás disso? Aí a equipe que conhece fala, olha, eu sei que normalmente é o investidor, sei lá, a Capital que usa esse broker para comprar, a Capital está posicionada em outras ações semelhantes a essa, então pode ser que seja a Capital, dá uma ligada, vamos ver, fechou, é a Capital, pá. Cielo, Capital acabou de comprar X milhões de ações ou de ADR suas, fez o preço da sua ação subir. Junto com isso, a gente está vendo tal. Ou então, viu um outro block trade lá, um short enorme. Quem está por trás desse short? Um hedge fund. Hedge fund, ativista, o que esse cara quer, né? Então, esse é o tipo de informação que você precisa ter essa inteligência por trás. Você consegue? Consegue, né? É uma coisa que você tem que pagar, você tem que botar um monte de inteligência. E as empresas normalmente não fazem, né? A gente usa muito os 13 Fs, mas a gente sabe que são pessoas que estavam ou estiveram na sua base em algum momento para um efeito de, vamos fazer um NDR e queremos conversar com esse investidor, funciona. Você quer fazer um acompanhamento melhor, entender quem está comprando, quem está entrando, esse tipo de análise não funciona muito bem. Você consegue ter essa inteligência, inclusive, do swap? Alguns. Quando a gente pede as listas, normalmente assim, o primeiro exercício que a gente faz, a identificação inicial, a gente usa as informações dos 13F, a gente usa Bloomberg, Reuters, né? A gente vai puxando todas as plataformas, pede as listas e faz uma fotografia. Então, você tem ali aquela fotografia naquele dia. Quanto mais a gente vai acompanhando as movimentações e deixando isso no radar, mais inteligência a gente vai ganhando. Então, assim, talvez num primeiro momento eu não consiga te dizer, eu vou conseguir identificar, sei lá, 70% da sua base, 80% da sua base. Conforme a gente vai, 6 meses depois, eu posso estar conseguindo já identificar 90%. Eu consigo já te falar, olha, tem isso, tem swap, né, um monte de gente aqui tem lá aquele fundo lá da Morgan Stanley, Uruguai, lá com 1 milhão de swap, por trás, você precisa todas as bases, né? Que às vezes tem umas posições grandes, relevantes, e você não sabe quem é. Tem muito hedge fund por trás aqui. Então, às vezes, no momento inicial, às vezes a gente não consegue identificar quem é, porque tem muito hedge fund que está treinando por ali, mas conforme você vai acompanhando, você vai entendendo quem são. O hedge fund já sabe também que a gente está de olho, que já conhece, então se tem alguma coisa que puxa o telefone e fala, estou vendo aqui, vai ter um corporate action nessa empresa, quero falar com a empresa, porque eu não sei se eu converto em ADR ou não, se eu vou participar ou não, se eu quero entrar no deal ou não. Então, essas são algumas coisas que a gente acaba vendo acontecer. E quem tem exposição via swap não consegue votar. Não. É bem interessante esse ponto. Se você tiver uma ADR patrocinada e souber que é um investidor que gostaria de votar, você pode estender o direito a voto. E aí se aumenta o número de votos, você ganha mais bem sucedido. No caso da base da companhia, tem muito swap. A gente fez IPO recente e, na sequência, falou e muito estrangeiro entrou via swap. E talvez o fato de ter a ADR incentive a ter essa migração, né? De sair do swap e ir para o ADR, e aí a gente consegue ter mais fácil essa inteligência, então, né? Sim, porque o swap de novo, é aquela coisa que você vai depender do cara entrar em contato com você e falar, quero converter a minha posição em ação para participar. A gente vê acontecer muito isso em casos de M&A, de follow-on, ou então, né, quando qualquer coisa que tenha uma oportunidade de estar fazendo dinheirinho rápido, ele entra via swap. Se ele tem uma DR, ele consegue fazer a DR. Então, ele talvez fale assim, bom, não preciso fazer um swap aqui na DR, eu continuo escondido, teoricamente, para o mundo, né? Porque ele continua ali sendo hedge fund sem ter obrigação de... Se ele não ultrapassa 5% lá, obviamente, né? A gente tem outros méritos aqui, mas aí ele consegue ter uma aproximação e participar de uma maneira diferente. E aí ganha mais benefícios, além de dividendos, etc.
que a ADR estende de direito para o acionista. Lembrando que tem todas as regras de... Não, tem que falar, né? De insider, de divulgação, porque inclusive o primeiro caso brasileiro de insider condenado criminalmente é com a ADR. Então, vamos lembrar disso, que é importante. Para os investidores, viu, Rodrigo? Pergunta. Várias companhias têm restrição de voto no estatuto, não pode votar com mais de 30%, ou, no caso, não pode votar se alguém atingir um determinado percentual na companhia. Essa investigação, essa inteligência, é algo, qual é o prazo disso? Isso é informação que fica velha ou é algo que eu vejo ali on time, real time? A base dos ADRs, normalmente, depende muito do qual é a liquidez e o volume de trade, de transação que você tem na ADR. Se é uma ADR que tem um trade a cada 3 dias, você vai ter uma informação um pouco mais restrita, porque você não está vendo aquilo. Agora, se você pegar, que nem o Rodrigo está falando lá, o papel, por exemplo, do Itaú da Banco, lá nos maiores trades nos Estados Unidos, a gente vai fazendo um acompanhamento. Normalmente, quando a gente está fazendo um surveillance, a gente manda um relatório semanal da companhia. Então, a gente tem lá as movimentações da semana, normalmente a gente coloca uns pares ali para ver, né, como você está em relação aos pares, e aí a gente faz o que a gente chama de esse activist watch, né, que é ficar de olho ali em nomes que a gente sabe que são ativistas, se tem posição, se não tem, se não tem. Quando a gente está num contexto de deal, às vezes esse relatório acaba 2 dias. Quando você está num contexto mais calmo, um momento mais, né, calmo, aí a gente vê isso, faz um relatório mensal. Então, depende muito do que a companhia quer, o momento que a companhia está, e também como é o programa da BR. Se ele tem volume, se ele tem liquidez, isso que vai facilitar ou não a gente ter essa análise. Bom. André, deixa eu te perguntar uma coisa. Em termos de tamanho de empresa para ter um programa como esse, você pode dar uma ideia para a gente? A gente tem várias empresas fazendo os IPOs, né? E como que esse programa pode ajudar empresas de menor porte? Se cabe para empresas de menor porte? Ajuda numa base mais diversificada, em liquidez? Se você puder comentar isso. Já tinha sido uma pergunta para a André. É uma pergunta muito comum, inclusive. Obrigada pela pergunta, Rafa. Não tem regra. O que vai ditar se faz sentido ou não, quem vai me dizer, se vai me passar esse feeling, é o RI da empresa. Se sabe que tem muito swap, se sabe que já recebeu contato de investidor lá fora perguntando se tem ADR, se num non-deal roadshow alguém falou, poxa, eu queria comprar a sua ação, mas o fundo que está interessado, na verdade, embaixo do guarda-chuva, que já está no Brasil, gostaria de um papel em dólar, patrocinado. Então, é isso que vai ditar. Se você me perguntar a minha opinião, de novo, não do banco, tá? Disclaimer. Eu diria que, no mínimo, $1 bi de market cap. Menos que isso, eu acho que aí fica pequeno demais. E aí vem uma outra pergunta que é muito comum também, com relação à liquidez. O que vai acontecer com a liquidez do seu programa local se você abre um programa de ADR? A liquidez depende de que tipo de investidor você pegar. Se você pegar um investidor, seja aqui ou lá, que é de longo prazo, um cara que está focado no crescimento da sua empresa, não vai aumentar a liquidez do seu papel, porque ele vai pegar o papel e sentar nele, porque ele está acreditando que vai subir. Ou então porque você paga muito dividendo, ele está atrás de você por causa disso. Então, depende do tipo de investidor. Se você pegar no seu papel investidor que vai fazer arbitragem, compra local, vende ADR, ou compra ADR, vende local, fica long short, aí você vai aumentar a liquidez, obviamente. Você está fazendo mais gente comprando e vendendo. Então, que a liquidez vem junto com a pergunta do market cap. Depende do tipo de investidor que você colocar na sua base. Você colocar não, que entrar na sua base, né? A gente escolhe o investidor. Obrigada, Rafa. Eu tenho uma outra, se ninguém tiver.
Comenta um pouquinho sobre o processo de dividendos, Andréia, que tem algumas particularidades também. Lógico. É muito interessante. Vamos lá, de novo, como a gente não sabe a base acionária, pelo menos eu, no banco depositário, eu não tenho. Nos Estados Unidos, uma vez que você anunciar um dividendo, a gente precisa anunciar uma data record nos Estados Unidos. Só que eu não anuncio hoje, eu anuncio de hoje para daqui 10 dias, no mínimo, 10 dias corridos. E eu preciso marcar o X. Eu não anuncio o X, eu anuncio o record, o X nos Estados Unidos é um dia antes, e eu preciso calhar o X com o X local. Se muita empresa brasileira fala, hoje eu vou anunciar um dividendo, o record é hoje, o X é amanhã. Não. Pode, né? Não. E o que acontece com o programa de ADRs? Descasa. E eu posso acabar tendo, se o banco depositário, a obrigação dele é fechar os livros de conversões. A ADR continua operando, mas ninguém vai poder converter a ação local em ADR e o ADR em local. Por quê? Pegou o X amanhã, depois de amanhã ele emitiu uma ADR e pegou o X lá fora também. O cara ganhou 2 dividendos com uma ação só? Não. A gente fecha os livros de conversões por esse período. Por isso que a comunicação com o banco depositário é muito importante para poder fixar, para a gente tentar calhar essas datas e evitar. É um problema? Não. Uma vez que acontece, a gente fecha os livros de conversões. Uma prática melhor seria calhar essas datas X para que não tenha esse fechamento de livro de conversões e que o programa de ADRs continue livremente, conversível de ação local em ADR e ADR em ação local. Quantos dias você precisa, galera? Eu estou fazendo errado. Porque lá na empresa a gente já faz um parâmetro para atender a B3, e, né, que são 2 dias, e depois do X, até o pagamento, atender o banco depositário, que é o Bradesco no nosso caso, e tem 8 dias úteis para fazer os cálculos. Então, a gente já bate isso bem antecipadamente para poder. E aí a gente pode incluir essa nova data aí que a gente nunca parou para pensar. Se possível, a gente pede para conseguir bater o X, que facilita para o investidor e a gente não fecha os livros. Mas isso não é um problema e é muito comum fechar os livros. Sim. Quantos dias você precisa? 10. 10? A gente conversa. É um pouco mais difícil. Porque não tem problema. Quando é um anúncio não programado, um anúncio que a gente fica sabendo logo um dia antes, ou um anúncio que a gente fica sabendo no dia, é um extraordinário, a gente bate e não tem problema. Acontece, é muito comum. A gente tenta por melhores práticas, mas não é mal visto quando os livros fecham. Acontece muito, seja empresa listada, nível 2 ou 3, ou seja nível 1. A não patrocinada, então, nunca vai bater. A não patrocinada, a gente não tem gerência nenhuma, e aí, quando anuncia, a gente vai e fecha os livros de conversões para que não tenha um investidor que tenha que receba 2 dividendos e um outro que não receba nenhum. O trade é baseado nas datas, nas data X nos Estados Unidos. É uma estratégia de portfólio você tradear dividendo. Anunciou dividendo, pum, vai lá, faz posição, né? Entra e sai, o cara vai entrar só para receber o dividendo e sair. Porque tem esses anúncios, então tem alguns fundos quantos que já seguem isso, que está lá programado, para quando sai anúncio de dividendo, ele tem uma posição na data X só para vender, e no dia seguinte para abrir a posição. André, o seu livro fica quanto tempo fechado? Isso eu não entendi. Depende, vamos lá. Anunciou o dividendo. Agora, vamos dizer que o X no Brasil é daqui 5 dias. A gente tem que fazer dias corridos, daqui 5 dias. Eu preciso que o meu X, o X da BR, seja o mesmo do que a local. Se não for, eu fecho o livro entre os 2 X. Tá bom. Entre os 2 X-Days. Porque no Brasil, o record date é o dia que compra, né? Não o dia que recebe na compra. Então, a gente bate o X-Day. Uma outra coisa que ninguém perguntou, mas é que é muito interessante, é como a gente não sabe qual é a base, como faz para estender o direito ao voto para o detentor de ADR? Como funciona essa assembleia? Né? Como eu vou estender o direito? O que vai fazer é a empresa vai anunciar, geralmente com essa conversa, sempre a ADR patrocinada, vai avisar de antemão, ou a gente já sabe o que está acontecendo, quero estender,
Então, é uma decisão da empresa, vamos estender, vamos trabalhar com proxy car do estilo americano. E se quiser complementar, fica à vontade. Eu termino na sessão e eu complemento. Mas precisa ser com muitos dias de antecedência. Por quê? Porque a gente não sabe quem são os detentores e não é eletrônico. Tem muito detentor nos Estados Unidos, aquela vovó no norte da Flórida, que vai receber um papel pelo correio, vai escolher, vai olhar, vai colocar ali, outro já sabe, 2, 3 dias depois, vai olhar, vou votar nessa empresa, vou votar nessa assembleia, sou acionista. Ela vai votar, xizinho, manda de volta pelo correio, assina, manda de volta pelo correio, e a gente vai tabular todos esses votos. Tem gente que vota por QR Code, por telefone, por sistema eletrônico, não é o BVD brasileiro, mas é um sistema eletrônico, mas não é acessível para todos. Então, muita gente acaba recebendo, principalmente investidor retail, vai receber uma cartinha para votar. Por isso que a gente tem tanto tempo antes de saber. A verdade é, de novo, toda vez que você vai fazer uma assembleia, qualquer corporate action, você tem um record date, né? O record date, ele é quando você trava a sua base acionária. Então, para qualquer assembleia, você vai ter, nas UDRs, qualquer assembleia americana, você anuncia um record date. Se você estava na base naquele record date, você tem direito a participar, você tem direito a receber dividendo, você tem direito a votar. Depois desse dia, você pode comprar, vender, fazer o que você quiser, não adianta, você não vai fazer parte disso. Então, o record date tem um processo todo por trás, né? Então, é que eu estava explicando. Você tem o BTC, que vai usar a Broadridge, aí você tem os custodiantes, o banker, o broker, aí o seu broker vai para outro banco, por exemplo, você pode pensar, um acionista, pessoa física, que mora em Zurique, tem uma conta no Banco de Zurique, que usa um subcustodiante em Cayman, que usa um custodiante global em Delaware, que vai parar na conta do DTC. Pensa que o anúncio da Assembleia tem que passar por toda essa cadeia até chegar lá no cara, e aí o voto precisa de novo passar por toda essa cadeia para chegar de volta no depositário, não é nem na companhia, tá, gente? No depositário. Então, todo esse processo requer tempo. Para os investidores institucionais, a maior parte deles usa uma plataforma eletrônica. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, Broadridge, né? Proxy Edge, Proxy Exchange, a plataforma da Glassdoor, a plataforma da ISS. O cara tem lá um código que também o banco não tem acesso, a companhia não tem acesso, quem tem acesso é o custodiante dele, aí ele vai ganhar lá um código e uma chave, que ele pode aí entrar com aquela chave no sistema eletrônico e ele coloca os votos deles. A maioria dos grandes fundos institucionais votam assim. Alguns deles votam automático com a recomendação das agências de proxy. Essa é a minha pergunta. Então, você tem as plataformas, a ISS, a Glassdoor, eles têm a própria plataforma de voto, né? Então, você tem a parte do research, que dá aquela recomendação, que são aqueles relatórios que acho que todo mundo já, em algum momento, ouviu falar, se não já leu, né, nas reportagens, daqueles anos tão famosos, as recomendações aqui no Brasil. E você, né, um fundo de investimentos, se você tem uma posição que não é super relevante, se você tem, né, uma participação ali, mas agora, com os stewardship codes que você tem fora do Brasil, que os fundos estão cada vez mais têm uma obrigação de participar e se justificar em frente ao cotista, ele tem que votar em toda a Assembleia. Então, ele fala, não tenho tempo para olhar 3.000 assembleias no mundo, que são todos que estão no meu portfólio. A maioria acontece na mesma época? Sim, a maioria acontece na mesma época. Ele vai fazer lá, então, acima de 1%, se eu estiver acima de 1% da empresa, eu vou fazer uma análise interna, eu vou engajar o investidor, tá? Para baixo disso, meu voto vai ser automático. Então, eu compro o serviço da ISS, eu gosto do relatório da ISS, a ISS deu uma recomendação contra, o voto do cara automaticamente entra contra.
E rejeita toda a remuneração. E rejeita toda a remuneração. Pede o voto múltiplo, pede conselho fiscal, vota no carro. Isso mudou. Não, Desse ano já mudou. É verdade. Mas eles soltaram um relatório, e isso foi uma das coisas mais importantes da temporada desse ano. Eles soltaram um relatório, um guideline, dizendo que se você tiver pedido de instalação de conselho fiscal no boletim, mas não tiver candidato indicado até 8 dias antes da Assembleia, a recomendação é a abstenção. E a mesma coisa para eleições separadas. E no resultado das Assembleias, a gente viu uma diminuição muito grande naqueles conselhos que eram instalados sem candidato, que aparecia alguém na hora e pedia. Isso teve uma mudança bem grande com esse relatório desse ano. Mas acho que teve uma... Importante. Pode falar. Não, é importante nisso que você está comentando e que o Rodrigo comentou no início também, de que a Assembleia começa muito antes, né, da realização ali do ato em si, é engajar também essas agências, porque elas influenciam o voto dos estrangeiros, né, como vocês estão comentando aí, e também trazem muita demanda, muito tema interessante para a administração poder melhorar suas propostas e, às vezes, se alinhar à demanda de investidores estrangeiros. Então, esse contato prévio com a ISS, Glass Lewis também, é interessante para ir aprimorando os mecanismos de governança, e isso está refletido na proposta e na própria Assembleia. Tem um contato anterior, não é um contato na época da Assembleia, mas a gente não fala. A ISS Glass Lewis, eu sei porque é o meu dia a dia, eles fecham as portas meados de janeiro, só vão abrir de novo depois do Summer Holidays, tá? Então já sei que a minha companhia vai ter que propor um novo plano de ações restritas, que não vai ter o vesting, o de options que não vai ter o vesting, que está dentro da regulamentação, mas faz todo sentido por A, B e C, né? Você já sabe, então já vai pensando como que você vai estruturar esse discurso desde já. Porque não adianta você chegar lá na hora, o cara da SS falar, não, eu preciso de 5 anos de vesting, o seu tem 3, compra. Você pode escrever, gritar, ligar, falar o que você quiser, o cara não vai mudar, ele não vai conversar com você. Recomendação, de novo, eu aqui com as minhas recomendações. Acho que olhar os guidelines no início do ano, antes lá da Assembleia, e ver o que eles pensam de determinados assuntos. Por exemplo, diversidade. Há uma recomendação que, se não tiver mulher no conselho, eles votem contra. Acho que tem uma outra agora de mudança climática, de fatores ESG. Então, olhar para essas coisas e ver se vocês vão, de fato, ter isso na proposta. Se tiver, você já sabe que vai ser não. Como você pode conversar e contornar? Quanto dessa base acionária é importante para você? Acho que isso, assim, eu estou sempre tentando só fazer Não, está certo. A gente está sempre de olho todo ano. Agora, em outubro, novembro, é a época que as casas atualizam as políticas, eles fazem a atualização da Política Brasil. Vocês entrarem lá no site da Morgan, tem os próprios updates do que mudou de um ano para o outro nos anos passados. A gente está de olho, assim que sair, a gente vai publicar lá o nosso resuminho. Vai estar sempre no site, né? Onde vocês estão no nosso e-mail, aí, se quiser entrar no e-mail, me avisa, a gente coloca lá. Que a gente manda isso, porque a gente sabe que é importante, é um dos passos para se preparar. Não só a ISS Glass Lewis, mas a BlackRock tem a sua própria política, que é atualizada todo ano, a Vanguard tem sua própria política, o State Street tem sua própria política, tudo é atualizado agora no final do ano, aí vem as cartinhas lá no começo do ano, todo mundo já conhece, né? Cartinha do CEO da BlackRock, do State Street e tudo mais, e aí daí que a gente começa a ver onde estão as prioridades, o que vai vir em termos de voto ou não. Mas isso tudo, né, você tem que levar em consideração também que nem todo investidor vai, né, seguir às cegas essas casas. Então, tem aí uma parte importante, de novo, na comunicação, na disponibilização do material em inglês. O que a gente estava falando aqui até agora, que são outros fatores que são importantes, até, né, quando você está pensando, principalmente questões mais polêmicas, que aqui no Brasil sempre eles conselho e remuneração. E não é diferente do resto do mundo, tá, gente? Isso a gente ainda vê muito. Agora, no resto do mundo, a gente ainda está vendo mais coisas, porque a gente vê muita proposta de acionista, que acho que eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, né, dos advogados, vão saber falar até mais do que eu, que é mais fácil hoje aqui no Brasil você indicar um candidato para o conselho do que você colocar uma proposta para ser votada numa de outra.
E lá fora não, lá fora para você botar um conselheiro alternativo, é uma campanha ativista, você tem cartões de votos separados, né? Um do acionista, um da companhia, está mudando agora, né? A SEC está discutindo de fazer um global proxy, essa é uma discussão que está rolando no momento, mas você tem briga, né? Os proxy fights que a gente vê, isso é super comum. A gente teve alguns exemplos, né, aqui no Brasil recentemente, muito diferente do que acontece lá fora, mas você vê muita proposta de acionista. Então, aí vindo muita questão climática, muita questão de diversidade, né? Vocês têm visto o caso Exxon, Nike, a própria Apple, né? Então, isso a gente está sendo... Quanto que a gente vê lá nos Estados Unidos é sempre uma referência do que vai vir para cá, né? Então, o que eles estão olhando, priorizando, e o que está aparecendo nessas brigas lá fora, vão ser as prioridades que esses investidores vão olhar quando eles olharem para a gente aqui também. Então, questões ESG, questões climáticas. Fugir totalmente do tópico das ADRs, não pode, né, gente? Desculpa. Vou fazer uma pergunta, só que não é o dia a dia das companhias, mas acontece. Então, só para ter a gente não deixar de passar. Uma operação societária, que acaba um outro papel que não aquele original, a ação original depositada no ADR. O que acontece? Teve uma empresa aberta e incorpora outra. Vamos lá. Depende de qual é a empresa incorporada. Não, a incorporadora a incorporada é a que tem o ADR. Uma ADR listada? Está. ou um papel listado nos Estados Unidos. Aí eu uso o exemplo de que aconteceu, acho que em 2018, Suzano, e logo depois Natura. Quem incorporou, que era a Suzano e a Natura, que incorporaram a Fibria e a Avon, listaram nos Estados Unidos e fizeram uma troca de papel, fizeram um exchange. Oi? Uma oferta de permuta. É uma oferta de permuta. Eu não uso o legalês, mas é isso. Um outro caso, por exemplo, a Cosan fez uma reorganização societária, que era a Cosan S.A., trocou as ações com a Cosan Limited. A Cosan Limited deixou de existir, isso foi no passado. Então, a Cosan S.A. já existia, ações no Brasil, emitiu um programa de ADRs nível 2 para poder fazer essa troca. Então, sim, o programa de ADRs tenta ao máximo passar o que acontece no mercado local para os detentores. Então, pagamento de dividendo a gente vai transformar para dólar. Se tiver o direito à volta e a empresa concordar em estender, a gente vai estender. Juros JCP, stock dividend, o que for, o que der para passar, a gente faz. Tentar fazer o mais próximo possível, mas não deixa de ser um recibo. Não é ação local. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando em cadeia de voto e tal, o ofício da CEP, esse ano, por conta da revogação da regra que falava do prazo para convocação de assembleias de companhias que tinham programa de DR, ela acabou, né? Ela foi revogada, não existe mais essa regra. Mas o ofício trouxe uma recomendação de que você faça a assembleia, nesses casos, em 30 dias. Fiquei pensando em AGE. A gente não tem uma presença maciça de acionistas estrangeiros em AGE, justamente pelo prazo que a gente tem de convocação, que era de 15, com a mudança da lei passou a ser 21. E aí, a gente até estava conversando uma ideia antes, eu perguntei se 21 dias era suficiente para essa cadeia toda de ADR. Não, a resposta foi não. Porque, assim, você conciliar... Eu ainda não consegui, assim, talvez alguém tenha uma sugestão. Você conseguir conciliar a obrigatoriedade de um pedido, né, que sempre vem, obrigatoriedade de um DVD, ou, sei lá, de um prazo de convocação de assembleia para a AGE, e engessar aquelas decisões que precisam ser tomadas mais rápidas, vis-à-vis a participação do acionista estrangeiro, porque você não vai conseguir iniciar a voz na sua assembleia. Acho que isso também é Tem um slide que eu trouxe, dá para a gente voltar? Só para visualizar o processo, para você ver todas as caixinhas, todas as linhas. Eu acho que esse foi... a gente teve essa discussão aí, B3, né, CVM, a MEC, tem o contexto de algumas assembleias que aconteceram no ano passado, e aí a Aberdeen montou um slide que a gente até discutiu, que acho que foi muito, muito legal a gente
Não precisa ler no detalhe, esse material eu vou deixar depois o Ibri pode disponibilizar para todo mundo que está aí, mas é Qual é a página? slide 12. 12, você põe. Põe. Na verdade, ó, põe no 10 para a gente ver um pouquinho que é esse aí. Para parar, esse aqui é o processo do BPD que todo mundo conhece, né? Então, aqui você vê quem são, esse é né, o B3 que fez, estou só trazendo aqui só para a gente visualizar. São menos, o tanto de caixinhas, né, do acionista até o emissor, né, a empresa. Aí, se você olha a ADR, olha só a complexidade. Não vou nem entrar aqui no mérito de ler cada caixinha dessa, isso depois a gente pode deixar aqui, vocês, né, olhem, se tiver dúvida a gente ajuda, mas são tantos intermediários, e são tanto, o fluxo é tão grande de um lado para o outro, que realmente, assim, não adianta. Se você vai chamar uma assembleia em 15 dias, esquece, esse cara não vai participar. Não dá tempo de E não é nem esse cara, esse cara internacional, também quando ele vai votar via PVD, ele também precisa de um prazo, de um processo para fazer isso. O processo dele é o mesmo, independente de como que vai chegar aqui no Brasil, né? A gente tem que adaptar as coisas aqui, mas o processo é o mesmo. E os intermediários, eles acabam até sendo parecidos, né? Às vezes, para chegar. O voto do estrangeiro que vota via BVD, ele vem via Broadridge, que é o que, né, o que a gente usa quando a gente está falando de ADR. Então, tem todo esse processo, isso é uma péssima prática. Então, é uma GE que você não quer que ninguém vota, beleza, chama em 15 dias. Você não precisa de fórum, você não tem ninguém. É uma GE que você precisa de 2/3, um fórum qualificado. Você precisa do seu investidor estrangeiro ajudando você a aprovar isso, é 30 dias no mínimo. Magris, uma pergunta. Esse fluxo é bem difundido, principalmente para quem lá fora é PF? Eu te pergunto porque, assim, acho que, não sei se a Andrea lembra, a gente teve um problema, né, de um querido investidor que tinha ações e tinha ADR, e ele ficou, depois da Assembleia, discutindo que os votos deles não foram computados. A gente explicou que os da ADR a gente não tinha acesso, e os da B3 ele não tinha enviado um boletim. E ficou muito difícil a conversa, porque aí a gente queria ligar, ele falou, eu não vou atender vocês. Mas era mais uma questão de explicar mesmo, não era para fugir de nenhuma legalidade, era só uma questão para explicar melhor. Porque escrever estava complexo. E aí eu tentei pedir ajuda da André, não desenhei, mas falei, então, aqui da ADR eu não sei mesmo, eu não sabia nem que o senhor tinha ADR. Não posso nem ter acesso. A questão da pessoa física na ADR é super delicada, porque a pessoa física, normalmente, a melhor opção, a opção mais fácil de imputar é um cartão físico, né, dele receber. O que acontece? Quando vamos dizer assim, vamos generalizar, no caso das companhias brasileiras, a gente chama a Assembleia com 30 dias de antecedência, mas nem sempre você já se organizou, o seu record date está alinhado com a data da convocatória. Ou a empresa tem que esperar, por exemplo, num caso de eleição de conselho, para ver se não vai ter indicação, que o acionista vai fazer, vai ter que mudar o BVD, tem que mudar o proxy card. Então, você tem que, chamou com 30 dias, aí você tem que esperar uma semana para ver se não vai ter alteração, para você fazer o seu proxy card, para ter lá os candidatos, para estarem alinhados. Aí você vai entrar no processo de mailing e cadastro. Então, o depositário vai fazer um proxy card que vai para a Broadridge, que vai ter que fazer o Voting Instruction Form deles, isso aí já pega no dia 2. Aí ele vai ter que mandar isso para o DTC. Aí o DTC vai fazer o mailing que vai chegar nos custodiantes. Aí o banco vai receber. Aí o broker vai receber. Até tudo isso acontecer, foi mais aí pelo menos uma semana, né? No mínimo. Ou seja, até o cara receber a notificação que ele tem que votar, já tá 15 dias antes da sua assembleia, tá? Aí, pensa, isso chegou no banco, tá? Para chegar na pessoa física, às vezes, o banco, o cara ainda tem lá um subcustodiante. Então, chegou lá no custodiante global. Aí ele tem que mandar para o custodiante de Cayman para chegar lá no banco da agência do cara, fica sabe Deus onde,
para ele receber. Então, tem muito banco até que nem faz essa comunicação para o acionista, pessoa física dele. Então, você não recebe uma notificação falando: olha, a sua posição ADR da Cielo está aqui disponível para votar, porque o cara está assim, meu, né? É um acionista, pessoa fixa. Se ele quiser votar, ele entra em contato comigo. Aí vem os famosos brasileiros detentores de ADR. Normalmente são esses que causam esses problemas, Sim. né? Que é quem está de olho, que está aqui no Brasil, que está acompanhando, que quer votar, mas aí tem a posição ADR que quer votar ADR. O que você tem que fazer? Você tem que mandar ele ligar para o banco dele. Não adianta, ele pode ligar, espernear com a companhia não tem o que fazer, o depositário não tem o que fazer. Ele precisa ir pela cadeia. Então, ele precisa ligar para o banco dele e falar: olha, sabe essa minha posição que eu tenho aqui com vocês? Vai ter uma assembleia, eu quero votar. Se vira para me arrumar um número, o control number, que normalmente é o que você consegue usar para votar, né, eletronicamente, ou se você tem um information agent contratado e ele está fazendo um proxy soliciting dos votos das ADRs, pode ser que tenha aberto um telephone vote. Então, tem um número ou alguém do seu information agent pode ligar para esse cara e tomar o voto dele por telefone. É uma opção. Nem sempre é uma opção para as assembleias brasileiras, porque a gente tem algumas particularidades, né, com itens de agenda, mas às vezes está disponível e o cara pode votar pelo telefone. Ou então ele tem que esperar receber o cartão oficial e enfiar no correio e mandar de volta. Se você chamar com menos de 30 dias ou com 30 dias, esse cartão nunca. Ele vai chegar na pessoa física depois que a assembleia aconteceu, às vezes. Já recebi comunicação de investidor falando: eu recebi o proxy card, mas não dava mais tempo para eu votar. Mas não depende de mim, a gente agiliza o máximo que dá. Por isso que a comunicação, o trabalho da empresa junto, se é uma GO, a gente já sabe que vai abrir. Já está anunciada a data desde o início do ano, as empresas anunciam. Então, a gente marca um record date muito próximo dos 30 dias, para dar tempo de conseguir preparar o proxy card e enviar. Mas também, uma pergunta que eu recebo é: depois que o proxy card voltou, a gente colocou um candidato novo. Eu não posso enviar. Se eu enviar um segundo proxy card, imagina a confusão na cabeça do investidor, recebeu 2 proxy cards. Então, tem este problema. Para falar: olha, please disregard o último e vote nesse. É muito complicado. Mas justamente nessa linha da comunicação, para esses acionistas que têm ADR também, é importante estar no manual e na proposta que o BVD não é igual ao proxy card, que a data, a record date é tal, que você tem que procurar o seu banco. Acho que essas informações, que não é nem para o acionista estrangeiro, ele sabe fazer isso, é para o brasileiro que tem ADR. A verdade é. Aí tem um tópico, assim, que normalmente são 2 parágrafos, fazendo todos esses disclaimers que são importantes para esse tipo de acionista, para evitar esse tipo de problema. São questões delicadas. Tem aí toda uma discussão, agora puxando um pouco a bola do lado da Ana Paula, a gente, de como que isso está funcionando nas assembleias virtuais, eventualmente, como que isso vai mudar. A gente viu já uma mudança muito grande entre o que era só assembleia física e agora as assembleias virtuais, né, o direito de voto. No caso das ADRs é mais complicado porque o detentor da ADR ele não é acionista, ele não tem o direito de participar da assembleia, né, em pessoa, a não ser que ele converta a ADR dele. A gente tem um processo que é caro, ninguém faz, né? Não, faz, tem gente que faz também. A pessoa física. A pessoa física. Mas essa é uma discussão interessante, porque a gente começa a entrar nessa convergência, né, de direitos dos acionistas na globalização do mercado, e onde isso vai parar quando a gente entrar no metaverso. Né? Porque é verdade, a gente tem aí, se a gente for pensar numa assembleia, num metaverso, que é um espaço, né, neutro, que você não tem regulação dos Estados Unidos, regulação, como é que você vai conciliar todas as regulamentações dos mercados diferentes, dos reguladores diferentes, porque aí você tem que entrar aí na questão jurídica, da onde você
é domiciliado, onde é a empresa que você está botando domiciliado, onde que é a listagem, o que, que vai ter de obrigação, o que, que não vai ter, essas convergências são... Essa é mais fácil, por isso que a gente começou a falar de metaverso pela Assembleia. Porque para o Brasil, você tem uma regra clara na lei que fala que a Assembleia no sistema eletrônico de participação acontece como se fosse no local da sede. Então, a regra aplicável é o local da sede. Seja no Zoom, no Teams, no metaverso, qualquer sistema eletrônico de participação. Então, essa já ficou mais fácil de resolver. Agora, a questão de participação do ADR, né, ele não participa. E acho que isso também devia constar na proposta, que assim, quem participa é o banco. Mas, você não, assim, na verdade, essas assembleias digitais aumentaram muito na pandemia, por razões óbvias. Mas o que a gente vê, e até vocês podem me ajudar com o mercado internacional, é que tem uma demanda grande do acionista de entrar em contato com a administração da companhia, e isso acontece nos eventos. Tanto que fora é um evento, aqui é uma coisa, quanto menor, melhor, né? Assim, quanto mais rápido, melhor. Com a assembleia que acontece mais rápido. Mas eu acho assim, grande parte dos votos já vem por meio de BBD, então você já consegue antecipar. Só que na regulamentação do Brasil, e aí é uma crítica ao que ficou na regulamentação, você tem o pior dos mundos quando você faz o híbrido. Porque você tem a possibilidade de aparecer um acionista na hora e você não consegue fechar seu book antes. Então, você não sabe, assim, você não sabe seu nível, você não sabe o que acontece ali. E talvez por isso a maioria opte por fazer só digital. E aí, só digital, sistema eletrônico de participação, Teams, Zoom, metaverso, acho que... Né, Rodrigo? A gente vai fazer metaverso. Com certeza, né? Isso aí é questão de tempo agora. Vamos já focar nos avatares. Eu tenho o meu. Não tinha dúvida. Alguém aqui que tem um avatar no metaverso é o Rodrigo, né? Estamos ganhando até NFT agora, quando participa dos eventos no metaverso. Eu nem sabia o que era isso. Eu tive a minha carteira de NFT aqui. Então, isso é uma evolução também que pode ser aplicada à Assembleia. E aí eu estou fugindo totalmente do tema de ADR. Porque quando você tem a Assembleia e tem a reclamação dos acionistas que não conseguem checar como eles votaram, se eles recebem um NFT, você tem um lado público e um lado não público. Então, o público poderia ser o que é o mapa hoje que a gente tem, e o não público, a forma como ele votou em cada deliberação, desde que você tenha utilizado a tecnologia blockchain para registrar esses votos na cadeia. Então, você tem assim, um avanço que dá para pensar e melhorar, né, obviamente, a segurança da informação no trâmite dos votos da Assembleia. E reduzir esse tempo aí, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente viu uma agência de risco apontando que o fato de você não poder incluir candidatos no proxy card era um problema. Como você resolve isso? Porque no Brasil a gente tem o prazo para incluir no BDD, né? Aí a gente pensou, bom, vamos então mandar o proxy só depois que passou esse prazo. Só que com isso você diminui o prazo para o cara votar e acaba prejudicando. Então você resolve um problema, mas você cria outro. Aí você acaba estendendo para menos pessoas poderem votar. As pessoas físicas, aquela que vai receber no finalzinho da cadeia, vão acabar nem recebendo, ou vão receber depois do que aconteceu. É uma situação difícil, você tem que cruzar a espada. O que você vai escolher? Se você vai querer incluir mais um ou não. Depende do tempo, depende do acionista que você quer. É uma decisão que a gente trabalha junto com a empresa para ver qual é o melhor time. Agora, se você pensar que a agência de rating falar que isso é um risco, é uma coisa, é inerente ao processo, não é uma coisa da companhia, né? É uma coisa que... Não é da companhia, é inerente ao processo e é para todas as ADRs que têm direito à voto. Acho que, via de regra, pensando, né? Onde você... Por onde é mais fácil ou menos, né, negativo você nivelar. Então, se o prazo para você alterar o BBD é um prazo estabelecido por regulamentação, foi um prazo igual para o seu, né, pro seu proxy card, porque você evita de querer mudanças depois, né? Então, assim, se tiver qualquer indicação depois, aquele candidato já pela lei já não ia entrar no BBD mesmo, então qualquer pessoa que estiver votando à distância de qualquer maneira, seja DR ou não, ele não vai poder votar nesse candidato, não teria que estar presencial.
mas você também não tira a possibilidade do seu ADR votar em outros candidatos. Aí a gente pode entrar numa discussão. Mas deixar até uma semana depois da convocatória é a melhor prática? Aí a gente tem que voltar agora, né, nas discussões com o CVM, 481, que é uma discussão que a gente tem visto muito agora no mercado, record date no Brasil. Pô, dia da Assembleia, né? Como é que você tem né? 1000 coisas podem acontecer na sua base entre a data da convocatória e lá as 48 horas antes, quando você vai receber o mapa do estruturador. Você dá 2 dias para a companhia se organizar, para ela tabular o voto, né? Olha o esforço que você tem que fazer. Se sua base está travada 30 dias antes, você já sabe qual que é a sua base. Você só vai receber os votos, você só calcula o voto. Você não tem que ficar recalculando base, dependendo do estruturador. Aí você recebe, aí vem voto no dia, não vem voto no dia. Ok, pode vir voto do jeito que vier, a posição está travada. Isso é uma coisa que eu acho que é um benefício das ADRs, né? Que você sabe quem vai votar e qual percentual desse voto. Isso está travado. Aqui no Brasil a gente não tem. E outra coisa né, até quando você pode fazer. Se você muda essa regulamentação e você fala, não, você tem que fazer todas as indicações até o dia da convocatória. A partir de que foi convocado assim, ninguém pode votar mais ninguém lá no próximo cargo, acabou. Esse risco some, né? Então, aí é uma coisa que agora a gente está aqui, em vários fóruns de discussão aqui que a gente vê, a Brasca, a MEC, o IBGC, né, junto com a CVM, trabalhando para vamos ver o que se tem alguma coisa aqui de outras práticas internacionais que vale a pena a gente adotar localmente ou não, para tentar alinhar um pouco mais isso com os procedimentos internacionais. Lembrando que, mesmo que não entre no DVD e nem no Proxy Card, é importante divulgar um aviso aos acionistas com todas as informações recebidas em português e inglês, para que seus acionistas possam eventualmente enviar um procurador para votar na Assembleia. Ele vai poder votar via DVD, nem só isso, mas ele pode mandar alguém lá na hora, sei lá, Mesquita Ferreira da vida, para votar no cara. Então, assim, acho que a divulgação também dessa indicação é importante. Mas o melhor de mundo seria travar, né, a base. Mas isso não resolve para o ADR, né? Que não poderia votar de outro jeito. Ele não ia conseguir votar. Tá. Resolve para o estrangeiro, mas não para o estrangeiro ADR. Não sei se é uma coisa da BR, se o detentor de DR queira muito, ele pode converter. Pode. Ele tem essa possibilidade de converter a ADR para local, para 2 dias antes ter a ação e entrar e votar local. Não é comum. E é raro. Tem um custo, que é o custo de conversão de ADR para ação local, que a gente chama de custo de cancelamento, e depois ele vai querer voltar para a posição local. Também tem o custo de emissão. Então, assim, ele precisa querer muito. Então, eu digo, não é comum isso acontecer. Mas não é que ele não poderia. É permitido. Né? Mas ninguém fala. Então, acho que eu nunca vi alguém converter, só vai votar na Assembleia. Ainda não, né? Talvez se tiver alguma coisa extremamente polêmica, nunca se sabe, né? O Brasil sempre é uma caixinha de surpresa. Cada temporada da AGO, a gente vai aprendendo coisas novas, descobrindo coisas novas, achando que o brasileiro é muito né? criativo. Não, demais. Esse ano, só um comentário rápido, esse ano na nossa foi muito engraçado, porque entrou um acionista e assim, ele no meio do lado, cara, o Trindade que ele fez a Assembleia, falou assim, não, se alguém tiver algum para indicar, né, formalidade, aí ele falou, eu posso. Aí todo mundo aquele minuto, aí a Luana, que é a nossa jurídica, falou, pode, você já explicou tudo. Mas eu acho que eu não tenho, gente. Não, continua aí. Gente, sabe aquele minuto? Tá, então. Não, porque abriu a boca, né? Mas tem essas surpresas. Tem. Na bolsa que uma senhorinha que se candidatou em várias companhias. Ela ia presencialmente falar, eu sou acionista e eu quero me candidatar para o Conselho Fiscal. Lembra disso? Era famosa. Deu muita dor de cabeça. No primeiro ano que essa pergunta ficou obrigatória no BVD, eu lembro que foi as discussões mais esquentadas que eu vi de assembleias e de indicação de conselheiro.
O ponto interessante disso, né? Eu sei que a gente já se estendeu bastante aqui, mas acho que, voltando aí na parte de regulamentação, por que o Conselho Fiscal foi tão atrativo para o investidor estrangeiro, né? O investidor estrangeiro está acostumado, e aí é uma coisa que até a André já comentou antes, em ter um comitê de auditoria independente. Grande parte das companhias brasileiras não tinham, e alguns ainda não têm, um comitê de auditoria 100% independente estatutário, obrigatório, né? Então, mesmo que tenha um comitê de auditoria, às vezes você tem alguém interno da empresa, ou conselheiros que não são independentes, ou às vezes até um membro externo, né? Sei lá, uma pessoa, sei lá, uma Big Four, que não está no conselho, não está na administração, mas está no comitê de auditoria. Do ponto de vista de melhores práticas de governança, isso não é bem visto, né? O investidor ele quer um comitê de auditoria composto por conselheiros todos independentes. Então, você tem lá 3 conselheiros que têm que ser conselheiros independentes e eles são o comitê de auditoria. E qual é a função do comitê de auditoria? Supervisionar o conselho. Como você não tinha esse órgão aqui no Brasil, quando o investidor internacional leu a definição de conselho fiscal, ele falou: legal, o conselho fiscal é o cara que vai supervisionar o conselho, eu não tenho um comitê de auditoria independente, o conselho fiscal vai fazer este trabalho. Óbvio que eu quero um conselho fiscal, porque eu não tenho acesso a todas as informações, eu não tenho essa garantia, eu não tenho isso. Eu quero. Não interessa que vai estar no conselho fiscal, eu quero o conselho fiscal. Ou tem uma indicação do conselheiro fiscal, tem indicação da companhia, tem qualquer indicação de um acionista. O acionista sempre vai ganhar, porque ele é independente, na visão stricto sensu. Então, quando você não tem nível de independência suficiente no seu conselho fiscal, qualquer indicação que vier de qualquer acionista, não interessa o currículo, o fit dele, a experiência dele, ele é uma pessoa independente. Então, assim, generalizando muito, tá, gente? Não estou falando que isso é a regra, mas essa é a visão das agências de proxy, do investidor internacional. É sempre, eu não tenho uma representatividade na qual eu estou satisfeito dentro dessa companhia ou uma supervisão. Então, tudo que vier que pode ser considerado independente, por mais que seja a tiazinha lá, né, que foi todas as empresas, ela é um representante do acionista, ela é independente, ela é uma visão alternativa. Então, eu vou dar preferência para ela, eu vou dar preferência para a indicação. E essa é uma briga que a gente tem muito com as companhias, que a gente trabalha, a gente fala assim: ah, pô, mas o nosso candidato é muito mais bem qualificado, ele tem experiência. Concordo, legal. Começa a vender isso já, entendeu? Não deixa para você querer discutir lá com o investidor e com a ISS durante, né, o período da assembleia, porque o cara vai falar: mas ele não é independente, e esse é. Eu quero independente porque o seu conselho não tem 30%, não tem os 33% de independência, ou não tem 40% de independência, porque não é agora o mínimo, né, do novo mercado. Isso aí, para o investidor internacional, ó. Qual que é o free float da sua empresa? 45%? No mínimo, 45% do seu conselho tem que ser independente. Via de regra. Para as grandes empresas lá fora, é 50%, no mínimo. Então, a nossa régua é baixa. Então, o cara que vem de fora, ele vai falar: tá bom, legal, você está cumprindo todas as regulações, ok, mas isso não é suficiente para mim, isso não é a melhor prática. Eu quero mais. E aí, isso também, né, impede alguns investidores de entrarem no seu papel, ou, né, de terem essa confiança, ou o cara falar: não estou feliz com a performance, as empresas que têm umas questões aqui meio duvidáveis de governança, tchau. Quando está indo tudo bem, diferente. Quando o mercado começa a ter muita volatilidade, quando começa a cair, quando a gente começa a ver isso, essas questões começam a pesar mais, e aí é mais importante a gente prestar atenção. Lembrando agora, com a resolução, de novo, resolução 68, que foi editada há pouco tempo, 20% não é só para novo mercado, 20% é para qualquer companhia. Então, mercado tradicional, nível 1, nível 2, passou a ter obrigatoriedade de 20%. Logo, a gente está melhorando, assim, passos, né, lentos, mas está. Acho que a ideia é essa, com a regulamentação da lei pela CVM, você tem 20%. Isso aí. Muitas coisas. Uma conversa maravilhosa. Não, como falei, o universo da DE, que a gente foi muito além do universo da DE. O universo da DE é bem complexo.
Rodrigo, você quer uma palavra final aqui para a gente encerrar? Eu agradecer aí. Nossa, muito rico o debate. Acho que tem vários temas aí que eu desconhecia. Acredito que a gente cumpriu, né, a nossa tarefa aí de esclarecer mais sobre ADRs, como é que eles se encaixam nas assembleias. E agradecer de novo, né, a BMA de ter nos recebido aí, né, JP Morgan aí, a Morrow, essa dupla aí, né, com certeza qualquer assembleia vai funcionar. Basta chamá-las, né, e chamar também o BMA. Do ponto de vista aqui agradecer o Mingoni, né, aí, Mingoni, obrigado aí e desejar um ótimo dia de trabalho aí para vocês aí. Tudo de bom, que aqui já está de tarde, já são 14 horas. Boa. Maravilha. Obrigado, pessoal. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Agora, a questão da assembleia, para os quatro. História de Eu sei,